pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia trabalhando com vocês a aula hoje 144 de língua portuguesa, né? Dando continuidade à entrevista, ok? Lembrando vocês de acessar o Classroom, não esqueçam lá de entregar as atividades, verifique as datas nos colégios e entregue-as. Não esqueçam de clicar lá, colocando a presença de vocês, ok? Muito bem. Vamos verificar os objetivos da nossa aula? Então vamos lá. Objetivo da aula: reconhecer a estrutura do gênero textual entrevista, compreender que na entrevista é necessário propor encadeamento às perguntas, analisar a linguagem empregada em uma entrevista. Bom, então vamos fazer o quê? Dar continuidade àquele gênero do entrevistado e entrevistador ali, ok? Quem pergunta, né? E quem responde, perfeito? Entrevista. Quando veiculada de forma escrita, acontece por meio da transcrição do diálogo entre entrevistador e entrevistado. É uma conversa ou um diálogo entre duas pessoas, denominadas entrevistador, que é entrevista, e entrevistado, que responde às perguntas. Às vezes, nós temos o nome do entrevistador e do entrevistado. Às vezes não temos o nome, mas temos a parte em negrito, né? Aqui está em negrito, está fazendo a pergunta, e aquela normalzinha ali é o que está respondendo. Então a gente consegue, através do visual, detectar quem pergunta e quem responde. O objetivo principal da entrevista é extrair informações e declarações para esclarecer determinado assunto. Por meio do conhecimento adquiridos, em uma entrevista é possível criar conteúdos informativos e educativos. Desse modo, ela tem grande importância como parte da construção do conhecimento social. Claro, então, se está sendo passada uma informação para mim, também é informativo, não é verdade? Porque, de certo modo, eu estou sabendo ali, o que aconteceu no tal coisa? Olha, aconteceu isso, aquilo. Como é que está o consumo? É exagerado devido aos muitos usos disso, de aquilo. Então, veja, está passando para a gente ali algo a mais. Portanto, informação também. Características da entrevista. Existem duas características principais em uma entrevista. Primeiro, a oralidade. São textos produzidos pelo diálogo entre duas pessoas. O entrevistador é o responsável por fazer as perguntas e o entrevistado é aquele quem responde. Segundo, discurso direto. É a reprodução fidedigna da fala do entrevistado. As falas são transcritas de forma a apresentar as emoções, a expressão de quem está respondendo. Alguns sinais de pontuação, exclamação, aspas, reticências, podem ser inseridos para marcar a oralidade e a ação dos participantes. Importante, né? Então, nossa, mas como que você conseguiu aquele chute? Então, a gente consegue, então, detectar ali esse entusiasmo todo através ali da escrita e os pontozinhos ali que vão demarcar para a gente ali aquela interjeição, não é verdade? Atividade 1. Vamos então pensar um pouquinho? Vamos lá buscar o gênero entrevista das aulas anteriores e responder ali com bastante êxito. Atividade 1. Sobre o que compõe o gênero textual entrevista? Podemos selecionar quais afirmações a seguir. A. Dialogada ou escrita. B. Importante para divulgar informações. C. Predomínio do discurso indireto. D. O entrevistador formula as perguntas. Com vocês lá.
Daí, conseguiram lá as opções certinhas? Vamos verificar? Então, lá. Sobre o que compõe o gênero textual em entrevista, podemos selecionar quais afirmações a seguir. Sem dúvida nenhuma, A, dialogada ou escrita. B, importante para divulgar informações. E, é claro, D, o entrevistador formula as perguntas, né? Então, ele faz as perguntas e o entrevistado responde ali bonitinho. Como já vimos hoje, existe um objetivo na entrevista, que pode ser escolar, acadêmico ou jornalístico. Seja qual for a sua função, será necessário criar primeiro um planejamento para que ela ocorra de forma organizada e o entrevistador não perca o foco. Assim, a entrevista é dividida em algumas partes. Bom, às vezes acontece de fazer um trabalho escolar, né? E o professor perde lá um assunto X. Então, você pega lá uma entrevista. É preciso, então, planejar. Como que eu vou fazer? O assunto, qual é a manchete, como que eu vou colocar ali esse título? Vou colocar o nome de quem está entrevistando, ou vou colocar a parte em negrito. Há todo um processo ali para que o leitor, na hora que ele lê, automaticamente ele consiga detectar tudo certinho. Definição do tema ou pauta. É preciso definir o tema do projeto que será criado antes de escolher o entrevistado. Esse passo inicial permite procurar pela pessoa com maior conhecimento sobre o assunto, enriquecendo o texto, atribuindo-lhe mais credibilidade. Quero fazer então uma entrevista sobre os alunos. Qual a pessoa que eu vou pegar para falar sobre os alunos, né? Professores, os pais, né? Pessoas que conhecem o assunto e não qualquer um assim que não tem afinidade com o assunto, né? Roteiro é a estrutura que vai nortear o entrevistador durante a entrevista. Para criá-la, é necessário pesquisar e ter o máximo de informações sobre o assunto e a fonte. Com esses dados, é possível criar algumas perguntas, base para fazer ao entrevistado. Apesar de ser um guia, o ideal é não ficar preso ao roteiro, pois durante a entrevista podem surgir questões interessantes, o aprofundamento do assunto. Mas eu tenho que o quê? Conhecer o assunto. Eu não vou perguntar sobre um assunto X se eu não conheço, não é verdade? A pessoa vai falar e eu não vou saber formular a próxima pergunta, ok? Transcrição e título. Ao encontrar-se com a fonte, o entrevistador vai realizar as entrevistas. Ali, as entrevistas, ok, pessoal? Corrigindo lá. Após a definição da pauta, o jornalista começa a fazer pesquisas sobre o tema da matéria para ter as informações necessárias para a entrevista. Eles normalmente utilizam câmeras ou gravadores para gravar os diálogos com as fontes. Então, é claro, estou gravando ali, coloco, sai exatamente igual, né? O espontâneo, o momento, ok? O escrito, eu vou então transcrever exatamente como está ali. Não posso mudar. Se eu mudar o discurso, se eu mudar o jeito, aí passa a ser discurso indireto. Perfeito? Pensando um pouquinho lá. Um quiz. O ideal é não ficar preso ao roteiro, pois, durante a entrevista, podem surgir questões interessantes, o aprofundamento do assunto. O conectivo, que pode substituir a palavra destacada sem causar prejuízo, o conectivo é o pois ali. Pode ser substituído por porquê, portanto ou e. Com vocês lá.
tranquilo, né, pessoal? Já estudamos esses conectivos aí. Já sabemos, estudamos coordenadas, estudamos subordinadas, não é verdade? Então, dá para saber direitinho que pode ser substituído sem prejuízo nenhum pelo porquê ali, né? O ideal é não ficar preso ao roteiro, porque durante a entrevista podem surgir questões interessantes ou aprofundamento do assunto. Veja que não causou dano à questão ali. Mantenha ali o texto na íntegra. Exemplo de entrevista. Então vamos lá, ler ali com a Mirta Torres. Entrevista com Mirta Torres, estudiosa da didática da leitura e da escrita. Pesquisadora argentina defende que, para trabalhar com produção de textual, os professores também precisam ser bons leitores e escritores. Por Ana Gonzaga. Verifiquem, pessoal, quero chamar a atenção de vocês. A cor ali. Dá para detectar, dá para ver, né, quem pergunta e quem responde ali. Como definir o que é uma produção de qualidade? Mirta Torres. O escritor tem de ter um propósito claro que o leve a escrever, tal como preparar um texto para o seminário ou um convite para uma festa. O bom texto é aquele que cumpre o propósito de quem o produz. Para isso, o que é preciso ser ensinado aos alunos? Mirta. Diversos aspectos colaboram para que sejam produzidos textos qualificados, entre aceitáveis e bons. A turma toda deve ser incentivada a escrever de maneira habitual e frequente, tal como um piloto de avião precisa acumular horas de voo para ser hábil. Um escritor precisa somar muitas oportunidades de escrita. Embora em muitas situações escolares de escrita, o texto não tenha outro propósito, a não ser o de escrever para aprender a escrita. É fundamental gerar condições didáticas com sentido social. Para escrever bem, é fundamental ser um bom leitor? Mirta, sim, a formação leitora ajuda na formação do escritor. A familiaridade com os outros textos fornece modelos e conhecimentos sobre outros gêneros e estruturas. Devemos ler como escritores, voltar ao texto para verificar de que maneira um autor resolveu um problema semelhante ao que temos em mão. Por exemplo, né? Bom, então o que ela está falando, pessoal? Algo muito importante. Eu só vou aprender a escrever escrevendo. Não é verdade? Me preocupo muito com as pessoas ali que só o tempo todo no WhatsApp e o tempo todo abreviando tudo e acaba ficando complicado. Na hora da escrita acaba dando aquele branco, puxa, né? Não tenho mais a habilidade da escrita. Então é preciso escrever, escrever, escrever o tempo todo. É que nem leitura. Eu leio muito e escrevo bem, porque daí eu sei aonde vão as vírgulas, a concordância verbal e nominal. Faz bem. Então, leitura e escrita precisa. Perfeito? Atividade 2. A entrevista acima tem predomínio de qual discurso? Lembra do discurso que nós falamos lá? Com vocês.
tranquilo a resposta, né? Porque nós temos o nome de quem entrevista, né? Então, do entrevistador ali. Mas a parte em negrito também ajuda. Automaticamente eu já ia saber, porque o textozinho lá, nas primeiras linhas, colocou lá, entrevistadora, Mirtz, tal, coisa. Então, quer dizer, eu já sei que é ela que está fazendo. Então, quando aparece o negrito ali, mesmo se eu não tivesse o nome dela, eu detectaria que está acontecendo ali a pergunta, ok? E a parte que não está em negrito seria a resposta. Então, vamos lá. A entrevista acima tem predomínio de qual discurso? Sem dúvida nenhuma. Tem o predomínio do discurso direto, pois aparece a reprodução fidedigna da fala do entrevistado. Característica da entrevista. Tem que guardar muito. 1. Textos informativos ou opinativos. 2. Presença do entrevistador e do entrevistado. 3. Linguagem dialógica e oral. 4. Mescla da linguagem formal e informal. 5. Marca do discurso direto e da subjetividade. Né? Então, é claro que eu não posso ali, eu, entrevistador, né? Então, estou perguntando alguma coisa para o entrevistado e, de repente, ele fala, mas eu não acho legal isso que você fez. Não posso, né? Então, subjetivo, eu não posso dar a minha opinião. Só tenho que escutar ele falar e depois passar. Então, vamos lá pensar um pouquinho. Linguagem dialógica e oral. O significado que não dá para a palavra destacada é o não, gente, muito importante. A que se usa quando o interlocutor está frente a frente conosco e justamente podemos falar com ele. B. Necessita do contato direto com o falante, sendo ela a espontânea e renovada constantemente. C. Há um maior distanciamento entre emissor e receptor. Estabelece um contato indireto com o destinatário. Qual das não faz parte da entrevista? Com vocês lá.
muito fácil, né, pessoal? A que não condiz é a C. Há um maior distanciamento entre emissor e receptor, estabelece um contato indireto com o destinatário. Claro que não, né? Está próximos e é o direto que acontece. Muito bem, o que estudamos hoje? Retomamos o gênero textual entrevista, discurso direto e indireto, linguagem oral e conjunções. Então, verificamos mais um pouquinho da entrevista, lemos mais uma, né, ali da Mirta Torres, certo? E fechamos aqui a nossa aula. Até a próxima.